Já imaginou um pastor reunindo a igreja, ou até mesmo chamando um membro seu e abrindo o seu coração, falando das suas fraquezas, das suas necessidades, das suas angústias? Como que esse membro receberia essa informação? Será que ele permaneceria vendo o seu pastor, o seu líder, como um homem de Deus ou como uma pessoa fraca que sequer tem condições de ajudar? A morte do pastor Anderson Souza, de apenas 35 anos, na cidade de Manaus, essa semana pegou a comunidade evangélica de surpresa em todo o Brasil. Mas, na verdade, essa morte nos acende um alerta. Muitos pastores estão sofrendo em silêncio. E existe uma razão para tudo isso e eu quero aqui compartilhar com você. Em João capítulo 6, a Bíblia nos diz que Jesus se retirou para um lugar com seus discípulos. E os outros evangelistas nos dizem que eles iam e vinham e não tinham tempo, muitas das vezes, para descansar. Então, o entendimento que temos é que Jesus se retira para um lugar deserto para que estes homens pudessem descansar. Mas, de repente, alguém percebe que Jesus está ali, propaga a notícia e, do nada, tem 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Você conhece o texto e sabe que depois que os discípulos alimentaram a multidão, debaixo da ordem de Jesus, Jesus ordenou que se recolhesse ali todos os pães que sobraram e ajuntaram 12 cestos. Eu sempre entendi que esses 12 cestos foram dados aos discípulos. Logo, quem serve no reino recebe muito mais do que aqueles que são assistidos no reino. Com isso, eu sempre tive uma reflexão. Eles foram para descansar. Eles não tinham tempo para descansar ou comer com tranquilidade. Mas eles tiveram que trabalhar, atender às necessidades do reino. Logo, muitos precisam alimentar estando famintos. Precisam aconselhar, precisando de um conselho. São usados para curar, precisando de uma cura, seja ela física ou emocional. O alerta que a morte do pastor Anderson Souza acende na comunidade cristã no Brasil esta semana é importantíssimo, porque existem muitos pastores e líderes solitários. O ministério é uma caminhada solitária. E isto não é porque essas pessoas ficam enclausuradas em seus recintos e não querem compartilhar as suas fraquezas. É que essas pessoas não podem compartilhar as suas fraquezas. E a razão está apoiada em muitos textos bíblicos. Paulo falou sobre os irmãos que são fracos na fé e nós precisamos então suportá-los. Já imaginou um pastor reunindo a igreja ou até mesmo chamando um membro seu e abrindo o seu coração, falando das suas fraquezas, das suas necessidades, das suas angústias? Como que esse membro receberia essa informação? Será que ele permaneceria vendo o seu pastor, o seu líder, como um homem de Deus ou como uma pessoa fraca que sequer tem condições de ajudar? Existem muitos, assim como você e eu, que estão guerreando, que estão lutando. Você e eu ainda temos alguém para procurar, falar das nossas dificuldades, pedir auxílio na oração, mas muitos pastores não encontram nos seus membros este mesmo apoio e por isso sofrem calados. Eu não estou falando somente de pecados, mas eu estou falando de batalhas, eu estou falando de lutas. Notícias dizem que o pastor perdeu uma filha anos atrás. Quem sabe era torturado com a dor da perca e não tinha ninguém para conversar. Talvez não se sentia seguro de descortinar o seu coração. Recentemente eu também passei por isso. Eu tenho 37 anos, sou casado há quase 11 anos e durante a minha vida eu sofri algumas percas, sofri algumas decepções, eu sofri perseguições e tudo isso me fez chegar aonde eu cheguei. Deus me auxiliou, Deus me deu vitória. Mas quando nós entramos em uma guerra, por mais que a vencemos, nós saímos com sequelas, fisicamente e emocionalmente, principalmente. Os anos se passaram e mesmo depois de muitas vitórias, as minhas emoções cobraram a minha atenção. E, senhoras e senhores, no ano passado eu procurei uma psicóloga e nós realizamos pelo menos 10 sessões de terapia. Eu confesso a você que há um ano atrás eu via os meus problemas como algo muito maior do que eu. Eu orava, eu falava com Deus, eu ouvia Deus, mas de verdade, emocionalmente eu estava cansado. E até que eu procurasse a ajuda de uma especialista, se passaram 3 anos. 3 anos antes, eu entendi que eu precisava desabafar, que eu precisava conversar, que eu precisava falar do que me incomodava. Mas eu via de verdade com preconceito a ideia de procurar um especialista. Eu também não tinha ninguém para conversar, mesmo estando rodeado de pessoas. Como que a gente pode se sentir sozinho, mesmo estando acompanhado? Bom, este foi o cenário da minha vida. Um ano depois, os meus problemas ainda estão aí. Todos os dias eu encontro um problema novo. A diferença é que agora eles não são maiores do que eu percebo que existe saída, as minhas emoções estão mais calmas, eu estou mais tranquilo, eu consigo dormir, eu consigo acordar bem. Por bondade de Deus, nesse processo eu não precisei tomar remédios, nada disso. Eu procurei de verdade uma psicóloga porque eu senti que eu precisava. E em 10 semanas foi muito importante. A gente procura o médico para cuidar do físico, por que não procurar especialistas para cuidar das nossas emoções? Então aqui fica uma palavra para você que está se sentindo sozinho,
para você que chegou nesse ponto de olhar para os lados e entender que seus problemas são maiores do que você. Além de uma palavra bíblica de que o Senhor te dará vitória, é um momento, vai passar, eu quero te recomendar um profissional. Procure alguém que possa te ajudar. Eu vou deixar aqui o arroba da pessoa que me atendeu, é cristã, uma mulher de Deus, conheço já há muito tempo e foi importantíssima nesse momento de reabilitação emocional. E eu tenho certeza que poderá te ajudar. Precisa ser ela? Não, pode ser qualquer outra pessoa que você sinta confiança em conversar, mas converse com alguém. E você que não está passando por este momento, mas chegou até aqui, olhe para os lados. Pode ser que alguém esteja gritando por socorro, mesmo em silêncio, e você ainda não ouviu.